A questão de algumas doenças neurológicas que nem sempre tem como primário assim uma doença própria do sistema nervoso, mas que acarreta alterações na parte neurológica. Então, é amplo esse tema e eu vou dar, por exemplo, três exemplos. O caso, por exemplo, de uma dor lombar, que é a segunda dor mais comum, mais prevalente que tem entre as dores que afetam o ser humano. Muito frequentemente, a área da ortopedia trabalha nesse segmento. Então, é uma dor na cintura pélvica por alterações da coluna vertebral nessa região, que é a região lombar. Essa região tem 5 vértebras lombares e tem então um estojo ósseo, tem ligamentos, tem músculos que ali se inserem. Então, quando existe um trauma ou quando existe um fator puramente mecânico, é muito provável que o tratamento básico seja ligado fundamentalmente à ortopedia. Mas lembrar que ali nós temos as raízes da chamada cauda equina, ou seja, tudo que desce do sistema nervoso central na medula, nesse nível, quando termina a parte torácica e começa a parte lombar, existem as raízes que vão para os membros inferiores, para a pelve. Então, quando há um afetamento dessa região, quando há um comprometimento dessa região, muitas vezes o concurso do neurocirurgião é fundamental, né? Porque a abordagem é fundamentalmente ligada a essa área que está comprometida. Então, uma hérnia de disco extrusa comprimindo uma raiz nervosa, ou um tumor que afeta as raízes da cauda equina, ou outras situações secundárias ou primárias, mas que interferem na parte neurológica desse segmento, isso é objeto de tratamento dentro da área da neurocirurgia. Um outro exemplo é na psiquiatria. Nós temos, obviamente, um tratamento que envolve psicoterapia, tratamento medicamentoso, que é feito com o psiquiatra, que é o profissional adequado para isso. Mas algumas doenças que são resistentes ao tratamento nessa área, como depressões refratárias, e 20% delas são consideradas como refratárias, e lembrando que esta é uma patologia que tem o maior índice de suicídio que existe entre todas as patologias que afetam o ser humano, então, nesta hora, vira uma doença de aspecto neurológico, porque nós, neurocirurgiões funcionais, temos como implantar alguns eletrodos em algumas áreas do encéfalo, onde 50% dos casos de resistência ao tratamento, os casos chamados rebeldes, eles vão responder favoravelmente. E isso é válido também para transtorno obsessivo compulsivo em algumas situações, é válido para a obesidade mórbida. Então, existe componentes na área da psiquiatria que muitas vezes o concurso há uma doença neurológica assim considerada que é tratada pelo neurocirurgião funcional. E vou lembrar do endocrinologista, que com muita frequência trabalha com o diabetes. E o diabetes é uma doença que em 30% dos seus portadores dessa alteração da glicose, da absorção da glicose, 30% vão desenvolver aquilo que é chamado de polineuropatia periférica, que se traduz clinicamente por uma sensação de dormência, formigamento, queimação, que começa nos pés, vai ascendendo e depois pode atingir também as mãos e também pode ser ascendente esse tipo de manifestação. E essa manifestação, além do tratamento medicamentoso, invariavelmente, em certos casos, você tem opções de tratamento também da neurocirurgia funcional, trazendo um incremento de alívio a esse tipo de sofrimento que às vezes é extremamente desconfortante.